Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Olá, meu querido telespectador, você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Esse é o quadro Letras que Edificam. Nós estamos aqui mais uma vez para analisar aquilo que nós temos ouvido. Então nós vamos mais uma vez ouvir uma canção e analisar um pouco a sua letra. Hoje nós vamos analisar a letra da canção O Evangelho, do grupo Logos. Então vamos lá, fica conosco. Desde já, deixa o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário, a sua discordância, a sua concordância com a análise, algum ponto que eu possa deixar despercebido. Participa conosco no nosso canal. Então, você deve estar ouvindo essa canção aí ao fundo, e nós vamos refletir um pouco sobre a letra dela. Como eu falei no vídeo anterior desse quadro, o critério que nós utilizamos é quão fundamentada a música está na Sagrada Escritura. Como eu disse, a questão musical, o seu gosto pode ser diferente. Se você quiser cantá-la, você pode arranjá-la de algum modo. Isso está melhor explicado lá no vídeo anterior. Nós vamos seguir aqui com a análise, buscando esse critério, quão bíblica é a música que nós estamos ouvindo. Então, volte os seus olhos, preste atenção na letra da música O Evangelho, do grupo Logos. Então, o pastor Paulo César começa a música dizendo assim: eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Bem, no início dessa canção, ele olha para os dias atuais. Embora a música já tenha alguns anos de composta, mas ela continua bastante atual. O evangelho comum que tem sido pregado no evangelicalismo brasileiro, ele não é o evangelho da Sagrada Escritura. E eu quero que você perceba, por exemplo, você pode olhar o capítulo 1 da carta aos Gálatas, que essa é uma tendência que acontece desde os tempos apostólicos. As pessoas mudam, maqueiam, disfarçam o Evangelho. Se você pegar lá a carta aos Gálatas, você vai encontrar o apóstolo Paulo já chateado, dizendo assim: ó Gálatas, muito me espanta que vocês já tenham passado para um outro evangelho. E ele os adverte dizendo: se eu mesmo ou se um anjo vier e pregar um evangelho diferente do evangelho que eu preguei, que seja anátema, que seja maldito. Então perceba, nós temos essa tendência dessa mudança no evangelho, e se você prestar atenção, essa mudança ela tem sempre o propósito de inverter os papéis, como acontece aqui na percepção do pastor Paulo César. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor, e mais, diz a Deus como ele tem que ser. Então, se você pensar só um pouco na própria teologia da prosperidade, que é muito comum nos nossos dias, as pessoas dizem a Deus como Deus deve abençoá-las financeiramente. As pessoas fazem os seus, entre aspas, propósitos, os seus votos com quantias financeiras, com sacrifícios financeiros, enxergando-os como investimentos e como que elas pudessem colocar Deus no canto da parede e dizer: eu fiz o meu sacrifício, agora você tem que me abençoar. Bem, você pode fazer isso com um Deus qualquer,
não com o Deus que se revela na Sagrada Escritura. E é isso que o autor da canção está percebendo. Esse evangelho mudou. O evangelho mudou, ele inverteu os papéis. Na estrofe seguinte, ele pinta o contraste com o verdadeiro evangelho. Ele diz assim: mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. Não se negocia sua essência e poder. E se camuflado, a excelência perderá. Ele está dizendo, ele está removendo qualquer impureza da água clara do evangelho. Ele está dizendo assim: a natureza do evangelho é de humilhação do homem e exaltação de Deus, e qualquer coisa contrária a isso é mentira, é algo que é contra a Sagrada Escritura. Então ele continua na canção dizendo: o evangelho é o que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Ora, é isso que o evangelho produz nas nossas vidas. Mas se você olhar o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, você vai perceber que o apóstolo está dizendo que é o evangelho quem retira as vendas dos olhos que o Deus desse século coloca sobre os olhos espirituais dos homens que o seguem. E é somente pela pregação e pelo ouvir da palavra de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, que nós somos libertos dessas amarras, que os nossos olhos são desvendados e que nós podemos, pela fé gerada nos nossos corações, nos arrepender diante de Jesus Cristo, reconhecendo-o como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. A canção segue dizendo: o evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Bem, essa estrofe ela tem quase que a Ordo Salutis inteira. Ela percebe a depravação total do homem, né? O homem está morto em seus delitos e pecados. O que é que eu quero dizer com depravação total? Que o homem não tem nenhum bem espiritual a apresentar diante de Deus. Ele é morto, ele é incapaz de agradar a Deus por si só. É isso que a canção também está dizendo. Ele não tem condição de levantar-se, ele está morto, ele não tem boa obra a apresentar diante de Deus, a parte da ação do Espírito Santo, que por meio de Jesus Cristo, o justo, nos vivifica, nos arrasta do lamaçal de pecados e nos apresenta justificados diante do Pai. E justificados mediante o quê? Justificados pela fé. Justificados pela fé em Jesus Cristo. A doutrina da justificação pela fé, um dos pilares da reforma protestante, ela afirma que somente pela fé em Jesus Cristo nós somos declarados justos, com base na justiça, na obediência, no sacrifício perfeito e eficaz de Jesus Cristo, o justo. A canção continua. Mostra ainda a justiça de um Deus, que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. Note bem, essa canção ela canta a gloriosa justiça de Deus. Deus é tão justo que, para sua justiça ser satisfeita, ele puniu em Jesus Cristo os pecados daqueles que ele escolheu. Jesus Cristo tomou sobre si os pecados de todo aquele que nele crê, de todo aquele que deposita nele a fé salvífica que vem
do próprio Deus. E veja, Deus deixando-nos perecer, lançando-nos no fogo do inferno, ele não seria injusto. Ele apenas manifestaria a glória da sua justiça no punir cabalmente os nossos pecados. O que ele também não deixou de fazer, como eu afirmei logo acima, ele puniu em Cristo os nossos pecados. Cristo sofreu na cruz o que os nossos pecados nos destinavam a sofrer. Mas note, por que é que nós recebemos a obediência de Cristo e a justiça de Cristo? É algo que nós recebemos somente pela graça soberana de Deus, como a canção canta. E isso está amplamente fundamentado na Sagrada Escritura. Você vai olhar para Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10, isso vai ficar muito claro. O apóstolo Paulo dizendo: ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. E o tão famoso versículo 8 de Efésios 2: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A canção continua com a sua última estrofe, dizendo assim: é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. Novamente vem o coro, o refrão: o evangelho é o que desvê dos nossos olhos, desamarra todo nó que já se fez, porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido, aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Obviamente o coro eu já comentei acima, então eu vou encerrar com essa última estrofe. A nossa posição é de servos que são servos pela graça, que sequer éramos dignos de sermos tratados como servos de Cristo, mas ele em sua graça nos redimiu, pagou novamente o preço para que nós fôssemos seus servos. E nós vivemos na vida cristã, você não tem opção, você sempre será escravo de alguém, ou você será escravo do pecado e caminhará escravizado pelo pecado em passos largos para o inferno, ou você será escravo de Cristo, e sendo escravo de Cristo você desfruta da verdadeira liberdade. Como servo de Cristo, você não diz ao Rei dos Reis o que ele deve fazer, você se submete à sua soberana vontade. Bem, essa canção ela está amplamente fundamentada na Escritura. Ela contempla a natureza do Evangelho que glorifica a Jesus Cristo, sendo loucura para os que se perdem, mas sabedoria de Deus, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, de 18 a 25. Ela contempla, que é com a boca que nós confessamos aquilo que nós cremos com o coração, de que nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, que vem pela pregação da palavra de Deus. Ela contempla que nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Ela contempla que o Evangelho manifesta a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá por fé. Note, essa canção está amplamente fundamentada na Sagrada Escritura. Então, o critério que nós estabelecemos como biblicidade, como ela se relaciona com a Sagrada Escritura, ela tiraria aqui a nota 10, a canção amplamente fundamentada na Sagrada Escritura. E, obviamente, ela também poderia ser cantada no culto. Ela contempla os aspectos congregacionais, ela adora ao Senhor, ela humilha o homem, ela manifesta a glória de Deus ao homem, para que ele se arrependa e caia aos pés de Cristo. Então, essa é a análise de mais uma canção no quadro Letras
que edificam. Se você tem alguma canção que você quer sugerir para que a gente faça alguma análise, se você tem dúvida, né, sobre cantar ou não uma música no culto, ou sobre por que canta ou não uma música no culto, deixa aqui na caixa de comentários, deixa também a sua sugestão, e nós estamos sempre à disposição para que você que nos acompanha no nosso canal possa nos ajudar a produzir o melhor conteúdo possível. Nós ficamos por aqui rogando a graça de Deus sobre a tua vida. Que Deus assim te abençoe e te guie. E essa é mais uma canção para sua playlist, de acordo com o critério da biblicidade. Deus assim os abençoe. Um forte abraço. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.